Amém. Um Glória a dia Deus. bom, Tamo junto. tá ligado? Um dia chama outro dia. Uma noite demonstra sabedoria de outra noite. E assim avançamos para superarmos a cor amarela do arco-íris, não da bandeira de Angola. Vamos superar o amarelo, superamos o verde, o azul, o anilar e mais não sei como é que é aquele outro aí. O arco-íris. Custe que custar, as sete cores vão ser submetidas debaixo dos nossos pés, depois com o espírito que vocês carregam, o espírito que eu vos passei. Falei, mamãe Jambela, espírito, né? Como que estava nome Savimbi. Você sabiam que Savimbi, eu achei no lado negativo, né? Não estou a dizer que ele era homem bom, homem santo, não estou a dizer isso aí, mas tocante à revolução, achei no Savimbi e o seu grupo homens muito determinados. Eu fiquei muito admirado com a vida aquele grupo, né? Aquelas pessoas. Geralmente, quando você vê uma organização, ela é forte, os homens é que fazem forte a organização. Homens fortes fazem as organizações serem fortes, principalmente os criadores, assim como a casa, né? No princípio, onde se decide tudo. É verdade que o mais importante não é o princípio das coisas, é o fim delas, mas um princípio torto pode acreditar em um fim torto. E se houver os que fundaram o MPLA, aquelas misturas todas aí da Criolândia, de mercenarismo, e até hoje existe o espírito de mercenarismo no MPLA. Mas você vê que um patriota fundou a UNITA, não que agora existe essa raiz do patriotismo a 100%. Eles ainda conservam um pouquinho das suas matrizes de Mangai, não sei o quê. Você vê por Walter Roberto, um comerciante que fundou a FNLA. Então, até hoje, o partido é um partido dos comerciantes. É incrível o princípio das coisas. Por isso, a Estênia é uma grande fortaleza, porque não somente o fundador dela é um homem forte no espírito, mas também ela está fundada sobre os fundamentos do sacrifício. E assim se tornou. Por isso, quem faz forte a Estênia sou eu. E eu que faço forte a Estênia. Não são vocês, não. Eu poderia passar, a Estênia seria forte. Continuaria a ser forte, mesmo eu passando. Só mais tarde é que poderia começar já a ter algumas rachaduras e tal, por causa do tempo, porque tudo tem tempo de vida. Assim como quando você enche o depósito do teu carro, há um tempo de vida. Aquele combustível vai ser gasto, depois vai ter que precisar mais. Só que há coisas que já não se põe combustível. Há máquinas, mais ou menos, que quando acabar a carga, fica descartado. Ou então, quando se voltar a reformular, já nunca mais será a mesma coisa, como no princípio.
Então, por isso você vê que Jesus Cristo, ele disse que eu edifico a minha igreja. Ele a edificou. E as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Então, quem fez forte a igreja é Jesus de Nazaré. Amém? Este ano é muito forte por causa do homem. Se ele fosse criado nos fundamentos da corrupção, seria mais uma corrupção na terra, uma frigueira frágil, uma rocha abalável. Veja só, por exemplo, eu estava a ver uma matéria aí, falando mesmo de igrejas, mas uma igreja foi fechada pelo Estado angolano. Ilegal, segundo eles, como eles falam que é legal. Registrada, ou legal, ou legalizada, como é que é? Mas o que que teria acontecido? Eu fui convidado a entrar nessas plataformas e igrejas todas aí. Eu fui convidado. Naqueles tempos, de José Eduardo ainda, e também do João Lourenço, veja que as pessoas começaram a fugir à chuva e foram se esconder no mar. Milonga, lá na terra, disse que o lixíria pensa. Esqueceste desse termo aí, Maria Milonguita. O lixíria pensa. Alguém que pensou que está dentro de casa, afinal está fora. Foi se esconder. Então, o que que aconteceu? Estes airenses, como são comerciantes, em tudo, os airenses, e quando eu falo dos airenses aqui, ainda bem que temos aí a mamãe Ângela, que é uma mulher humilde, e graças a Deus, porque senão já estaria a murmurar, não, pois não gosta dos airenses. Não, como vi aí no povo Lunda, as mulheres, né? As mulheres Lunda que reagiram que eu não gostava delas, ou então aí no sul do país, que alguém disse que eu não gostava dos sulanos, não sei o quê. Então, e depois na Tuga, o português que diz: esse ano eu não gosto dos brancos. Então, veja que quando estamos a falar de um povo, ninguém pode ficar chateado quando não é aquilo. Por exemplo, quando se fala dos bacongos, que são muito feiticeiros e não sei o quê. Eu não vou defender os bacongos por serem. Civi. Civi não pode lutar porque estão a falar Domingos. Aliás, Domingos, tem duas Domingas, Domingas Civi e Domingos Macula. São meus conterra. Maria Milonga. Não vai lutar Milonga por causa do quê? Do seu povo, do Ige, porque estão a lhes dizer que são feiticeiros, têm muito feitiço. Não se pode negar, isso é uma realidade. Mas agora, eu não vou ficar triste, nem tampouco vou reagir negativamente por uma verdade, por uma realidade. Agora, as pessoas exageram, claro. As pessoas exageram quando mais ou menos falam, olha, os brancos são assim, os negros são assim. Então, se há uma característica desprezível que está nos negros, mas nem todos os negros carregam aquilo. Se há uma identidade que identifica uma tribo, uma província, mas nem todos são assim. Se nós falamos mais ou menos que os de Malange são muito. Não digo qual é a natureza, a característica que os malangenses carregam, parece que é a praga, né? Gostam de praguejar, não sei o quê. Mas nem todas as pessoas de Malange que praguejam. Eu, como mais ou menos, Malange não paga renda. Mas nem todos os malanjinhos, nem domingo as pessoas, nem todos os malanjinhos que não pagavam renda. Então, mas que eu não vou reagir negativamente a ponto até de ficar triste, porque estão a falar do meu povo ainda que com exagero. É normal. É como mais ou menos uma mulher que não é prostituta. E alguém fala, as mulheres são muito prostitutas. A mulher não pode reagir porque falaram que as mulheres são prostitutas.
Não, tem mulheres prostitutas e tem mulheres que não são. Ah, os homens não gostam de trabalhar, são vadios, são kunanga. Tem homens trabalhadores, mas nem todos os homens são vadios. Bom, só estou dando exemplo, né? Então, eu estava a falar como os congolenses carregam no sangue, não todos, business, negócio, são congolenses que influenciaram Angola. Esse país não conhecia que é business. Quem é mais velho sabe. Lá naquele tempo do comunismo, tudo estava fechado. Primeiro viemos do quê? Do colonialismo. Saiu o colonialismo português, veio o colonialismo russo-cubano. Então tudo estava fechado. Não havia assim, hein? Os angolanos estavam com os olhos tapados, ninguém sabia do que se passava lá fora. Essa coisa que os quanto que o Congo já desde os anos 60 que recebeu a independência, as Nigéria, Congo, aquele todo aí a área do Maghreb e depois também na África Ocidental, ou até mesmo no Corno da África. África Austral, tudo estava aqui. É um atraso muito grande, excepto só os sul-africanos, por causa dos boeros, aí, os brancos, apesar do apartheid, mas desenvolveram o país, havia abertura ao mundo. Então, mas nós não tínhamos abertura ao mundo. E a única abertura que tivemos depois da independência é a entrada dos congolenses para aqui, por causa da fronteira e a irmandade que nós carregamos, mesmo os povos, mesmo as tribos, famílias, né? Uns estão aí, outros estão aqui. Então, feito isso, quando os congolenses começaram a entrar em Angola, começaram a ensinar alguns hábitos, como fazer negócio. Os angolanos não sabiam fazer negócio. Candonga é uma coisa assim. No tempo colonial, eu me lembro, a candonga era coisa, era crime. Candonga era crime. Mais ou menos o café. Eu me lembro que o meu pai vendia café à noite, todos lá no bairro. No mercado era barato, mas lá, aqueles brancos que eram também outros bisneiros, então iam à noite, combinavam com os fazendeiros, à noite ia buscar o café. Eu via os mais velhos a sacarem o café, eu já era criança, na noite, à luz do candeeiro, a encherem os sacos ou então meter nos carros. Aí o branco dava massa, só que era mais caro. Era mais caro, porque lá no mercado você pagava taxa, aquela coisa toda aí. E era barato. E eles também lá conseguiam mais café, pá, eles queriam mais, sei lá, ou não tinham documento da compra, porque eles também tinham que ter aqueles brancos que eram mais ou menos que tinham autorização para comprar café. Mas se não tinha, então comprava na Gandonga. Levava no Ija à noite, também vendia na Gandonga. Então, aquela organização aí, isso chamava-se, como é que é, qual é o termo que eu falei? Gandonga, esse negócio ilícito, isso aí, não, negócio informal, comércio informal. Ok, eu acho que informal até não é esse, né? É mesmo essa aí. Então, quando os congolenses começaram a vir, começaram a ensinar os angolanos, aqueles bacongos que estavam no Congo, quando começaram a voltar, por isso que fundaram o mercado dos congolenses. Aquele mercado que vocês estão a ver aos congolenses são os bacongos do Simão Togo, que teriam sido expulsos lá no Congo e que vieram para Angola e o governo português lhes meteu aí. E aí começou os negócios, já quase na véspera das eleições, desde a independência. Parece que só ficou mais 2 anos ou que depois da independência, aquela coisa toda aí. Aí depois, quando eles vinham, ensinavam os business, negócios, essa coisa aí, até essa coisa toda. Os angolanos foram despertando, bocado e tal. Mas os congolenses têm no sangue. Agora você veja, esse pastor tem uma igreja legal, tinha, registrada. Não sei como ele conseguiu também. Eles fazem business, pagam dinheiro. Você vai encontrar angolano, não tem bilhete de identidade. Mas congolense tem, porque eles pagam dinheiro. Eles conhecem, não somente têm dinheiro, mas sabem negociar, sabem entrar na profundidade. Enquanto você está aí com um funcionário para te ajudar, ele vai no próprio chefe, né? Ele vai diretamente no próprio manga, com a massa, pum!
eles pagam bem, aquela corrupção que mexe o coração. Não vai lá me diga, não, só tenho X, não. Ele te dá mais ou menos US$ 1.000 só para você lhe tratar todo o documento completo. Porque eles sabem que com aqueles documentos vai ganhar mais. Aqui não, aqui o angolano ainda continua a ser com o espírito de miséria. Não estou a falar no tocante à corrupção. Coisas pequenininhas, sabe? Pensa pouco, não pensa grande. O congolês já pensa grande. O congolês, quando ele entra em Angola, ele começa já a trabalhar para ir para a Bélgica. Então, feito isso, esse indivíduo, não sei como é que ele conseguiu a legalização da igreja dele, porque José Eduardo, depois de 92, parece, não sei se quantas igrejas que eles legalizaram, não passa 5, nem 10. Essas igrejas todas são chamadas registradas, vieram no tempo do quê? Da guerra, de 90 anos, no tempo do comunismo. Só mais tarde, parece que uma ou duas, aqueles que tinham multidões, depois também que eram militantes do MPLA já ainda secreta, como a Popatina, eles foram legalizados, não sei mais quem. Então, veja que, não sei como é que ele conseguiu esse indivíduo, uma igreja chamada Mer, Jó conhece, né? A Mer, eu conheço Mer já desde há muito tempo. Eu vi na boca dos meninos, quando houvesse perseguição, só se falava de mer. Quando havia assim sintoma de perseguição, Gaspar, já ouviste, né? Mer, 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 parece igreja evangélica, não sei o que também. Como é que se chama isso? Mer, 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 documento da mer. Então, a mer vendia documentos. O que que ele fazia? Fazia traspasse, traspassava. Mais de 100, parece 50 igrejas estavam afiliados no mer. Sim, Igreja dos Langas. Então, quando o João Lourenço disse, veja do tempo José Eduardo, ameaçava fechar as igrejas, então as pessoas se filiavam no MER. E o que que o MER fazia? Vendia, fazia traspasse. Tinhas o documento, você pertencia à igreja MER, tinhas as suas doutrinas, mas havia uma cota que eles pagavam, a entrada e também a cota permanente. Esse mundial e tudo, tá mal, corre o risco, é mundial vai ser banida, porque fazia parte também do MER. Mundial, o Resto dos Anjos, esses Eliseu todos são do MER. Quer dizer que, olha como é que o governo angolano, ele é que lhes empurrava lá. Esse indivíduo, assim é da secreta. Não, o MPLA é terrível. Ah, é do Mauete, vitalício. Esse Mauete, assim é agenda secreta. Então, é como mais ou menos um homem quer agarrar a galinha, abre a porta, põe a comida lá e aqui começa a lhe agitar que é para ele entrar dentro. Ou na rede, na ratoeira. É assim que eles fizeram. Eles abriram essa porta, eles sabiam que todos se filiam. Mais de 150 igrejas filiadas no MER. Eu tenho a certeza que o Mundial também está lá. Mundial, o Racho dos Anjos, Eliseu, esse Tony Calado, todos eles. Esse todo aí, o Rosário Neto, fazem parte disso. Quer dizer que estão a chorar. Todos. Achas que ele fazia isso sem conhecimento? Não. Eles é que lhe mandaram. Depois que destruíram as plataformas, todos se empurraram lá. E faturou milhões. Não é brincadeira. Essas igrejas como o Eliseu, esses aqui, a entrada não é de 70 mil, não. E esse igreja mundial até pagava milhões para além da entrada. Tinha uma meta, quê? Uma percentagem estabelecida. É muito dinheiro. Tem uma cota mensal. João Bataille eles conhecem. Uma cota mensal. Assim estava lá os generais do MPLA, tudo a lhe assegurar.
viu? Eles empurraram dentro, agora baniram essa igreja. E lá no noticiário fala mesmo, traspassa como um crime. Então ele considerava como criminoso. Traspassava o documento a outras igrejas ilegais. Agora foi banida, o Ministério da Cultura baniu ele, mandou o documento para, ou então, uma queixa-crime no tribunal, e o tribunal vai resolver isso. Quer dizer que esse homem corre o risco de ir para a cadeia, vão lhe considerar como comerciante, que ele violou as leis não sei de quem. Esses mundiais correm o risco de. Aliás, não sei se a Mundial está lá, mas sei que é lá onde todos se refugiaram. No sistema outra. Mas eles vão fazer com todas, que são assim. Ouviste? Eu não entrei. E eles me chamavam como se fosse que eu estava a dormir. Estás a maiar, homem? Vamos entrar. O Manuel me convidou várias vezes. Os outros estão aí buscar, aí você vão fechar a igreja. Quem não tiver igreja legal, vão fechar. Então as pessoas estão a fazer o quê? Estão a entrar numa igreja, uma porta, que eles chamavam isso como uma porta que se abriu. Afinal, era a porta do inferno. O Tony Calado também estava lá, Missão Evangélica de Reconciliação. Todos apertaram lá. Quer dizer, o que eles fizeram? Eles deixaram primeiro entrar, ok, deixa entrar, deixa entrar. Aí, onde vamos já lhes agarrar todos. Cuidado, eu sempre falei que o MPLA é um saco cheio de ratos. O MPLA é traidor. O MPLA mata o povo, os partidos fundadores. O MPLA matou o Viriato da Cruz, não com sangue, mas lhe humilhou até que foi morrer com desgosto. Mário Pinto de Andrade, Agostinho Neto, José Eduardo. Se aquele mesmo que for para os chefes, os fundadores, o presidente, ele acaba com eles. Quanto mais você, ó criança. Aquele bandido de Mer está em apuros, Mauete Batista, viu? Emílio conhece muito bem. Emílio é lá onde todos se refugiaram, né? Mais de 150 congregações estavam, eram, até o nome que está lhes dando, não é filiais, traspasse, ilegal. Está em apuros, vão lhe prender. Eles te usam e depois te prendem. Até a Mundial está lá. Quer dizer que nesse momento a Mundial está em apuros. Estão a chorar todos. Eles capturaram. Eu vi o quem? Esse bandido, ele falou isso. Quem que me mandou isso aí? Quando lhe fecharam a igreja, não sei quem. E ele depois que? Não, quando lhe fecharam a igreja, não. Quando ele disseram que estava preso, então ele está depois se defender, dizer, estão a me rir, vão fechar muitas. Tá a vir aí, o governo vai fechar muitas. Ele já sabia que vocês estavam a me rir, vocês todos também vão ter o mesmo fio como eu. Ah, o João Leite também. Todos entraram. Esse povo governo que fez isso. Vê o João Leite que chegou ontem. Quando chegou, os angolanos é que lhe falaram: olha, aqui para legalizar a igreja não é possível. Mas a única maneira é só entrares no MER. E essa mundial renovada não teria entrado. Eu acho que ele não entrou. Será que entrou? Porque esse parece que criou a igreja dele, estava a procurar criar, tirar as cópias para dar o seguimento da legalização. Ou também entrou lá. Foi pela terrível. Eu não entrei. Eu fui convidado a entrar. Não pelo MER, pelos seus mensageiros do inferno. Em 2018, me falaram, não, a única maneira, a única forma, quando João Lourenço baniu as plataformas, MER que estava na moda.
Estes Horácio dos Anjos estão no MER. O Horácio dos Anjos lhe perguntaram se a igreja dele era legal. Respondeu que era legal, era registrado. Ah, o Nelson também está lá. Vai mandando um e-mail. Mas quem? Nelson, João Leite, Mundial. E o Valente também entrou no MER. O MPLA. Não dá para ser fraco. Isso é bem verdade, meu pai. É um agente da secreta, cliente da farmácia. Fiz tudo, nos pertence. E quem não se aliar a nós matamos no silêncio. Disse quem? Ah, farmácia. Diz tudo. Ah, nos pertence. Retifica bem isso, Steve. Nós ou nos pertence. E quem não se aliar a nós, matamos no silêncio. Ouviu? A Valente também entrou lá. Um documento assinado pelo Giminassi. O próprio regime é que criou isso aqui. Esse homem, esse dinheiro não comeu sozinho. Não, é muito dinheiro. É muito dinheiro que ele ganhou. E esse passe já está há mais de 5 anos, esse movimento. Ou 7. José Eduardo deixou esse movimento. No final mesmo de José Eduardo começou esse movimento de mer. Resolvem isso aí, anfitrião. Esse quem que removeu o número dessa senhora, quem? Mas eu estou a receber muitas queixas que esses dias estão a remover pessoas. Removem por quê? Na live. Quem são os anfitriões que estão aí? Pai, sim, ó pai. Não fiz Pai, nenhuma remoção. Não removi ninguém, pai. tá que esse número disse que não consegue entrar. Alguém me mandou mensagem outro dia, disse que lhe removeram, não consegue entrar também. Meu Deus. Eu Alguma coisa apenas estranha está removi acontecendo os aí. pastores. Olha, de hoje em diante, só os dois anfitriões e eu acabou como co-anfitrião. Remove todos, de bispo ao pastor, remove todos. Não estou a dizer que eles é que estão a fazer isso. Então vamos controlar quem é. Porque se somos muitos co-anfitrião, aí depois não vamos. Agora, se alguém lhe remover, eu vou imputar vocês dois. Amém. Os Glória a Deus, tradutores, pai. quando tiverem para entrar, depois você lhes põe como quem? Como co-anfitrião. Fica só. Amém, pai. O leitor, você mesmo, não vai ficar chateado, já? Não quero matar. E eu, nós três Amém, só, amado já? pai. Eu já tinha colocado Amém, isso no amado meu pai. coração, que eu faria isso. Quando for removido, eu vou imputar os dois. Tira bispos, pastores, tradutores como com anfitrião. Ficamos só nós três. Não, há muitas queixas. Sabia que há muitas queixas? Diz que há pessoas que não é somente lhe removeram, bloqueado já não consegue mais entrar. Mestre, Aham. peço perdão. Mestre, a questão do bloqueio, uma vez o mestre pediu para ativar essa opção daqueles que eram removidos e voltavam a entrar na live. Então, foi mudada a configuração do Zoom para quando alguém for removido, não entrar. Agora, quanto à remoção, aí é que eu já não sei, mas Sim, nós temos, vocês têm autorização para remover aqueles que vêm para fazer brincadeira. Os que vêm fazer brincadeira, isso já vocês não precisam mais consultar. Agora, pessoas até antigas, como a Alcina, disse que a Alcina lhe removeram, ela recebeu notificação, o anfitrião te removeu, por causa de muitos co-anfitriões. Por isso, fica só três agora. O principal e mais nós os dois, co-anfitriões. Aí, pelo menos, vamos ver quem é. Eu não removo ninguém. Nem sei como é que se remove. Então, eu vou imputar vocês dois.
Tem vezes também por causa de ter muitos com o anfitrião, não é que é de propósito. Se não mexer à toa e ele é anfitrião, depois remove a pessoa sem querer. Hã? Aconteceu comigo durante alguns dias, mas pedi a alguém para me ajudar-me. Então deve ser o quem? Deve ser a própria plataforma que está a fazer isso, né? Sim, Pai, mestre, porque na pai, Aham. verdade perdão, perdão. são muitas pessoas a serem removidas, até mesmo o João Cardoso, o bispo João Cardoso, e muitas outras pessoas aqui estão a comentar. E como foi ativada a opção, todos que forem removidos, não é só aqueles que a gente selecionar, todos que forem removidos da live, já não conseguem entrar com a mesma conta. Tem que se cadastrar em uma outra conta para poder entrar. Meu Deus do céu. Então são mesmo eles, né? Tá bom, mas vamos organizar. Porque eu vejo também muitos anfitriões. Pode ser que esteja lá um inimigo entre esses muitos que tenta fazer isso. Por isso, vamos ver se eu próprio Zoom, porque não digo que seja hackers. Os hackers não, senão os hackers me removeriam quase todos. Ele vai vir remover um. É muita perseguição no meio da igreja. Por exemplo, isso que eu ouvi ontem. Alguém fez corte de um testemunho de uma confissão que alguém mandou, fez aqui e mandou para o parente dele. Isso é grave, muito grave. Eu ontem fingi, por causa do o dia estava muito quente, eu disse hoje não quero mais. Então, por isso eu fingi, pedi perdão, ou aliás, pedi perdão, mandei para a Celebru perdoar essa pessoa. E se a pessoa estava aí também para pedir perdão a Celebru, mas que eu fiquei chateado, fiquei. Isso não é normal, não. Isso não é uma coisa para levarmos de ânimo leve. Se fosse porque é da igreja, talvez que é uma comunicação que ele está a fazer e a outra irmã e tal, onde não há interesse nem malícia, tudo bem. Alguém que não é da externa, que é parente da pessoa que fez a confissão. E ele corta, quer dizer, denunciou, mostrou, olha, vocês vão ver quem é vosso parente. E manda para o parente, e ele a confessar que se envolveu com um homem, bruxo, não sei quem. Isso aqui é inimizade. Isso não é dos nossos, não. Não, isso não é nosso, não. Se estás a me ouvir aí, você não é dos nossos. Já me falaram quem é. Já me falaram quem é essa pessoa. A não que você venha justificar o motivo que levou você a enviar isso, que não teve nada a ver com não sei o quê. Talvez você tenha seus motivos. Talvez também não fizeste. Talvez que você mandou para outra pessoa e outra pessoa não sei o quê. Alguma coisa. Por isso não podemos fazer juízos de valores antes de te ouvir. Mas se na verdade você o fizesse diretamente, tens que justificar, né? Isso é grave. E a senhora quase que saiu da igreja. Isso aqui é forte, né? Você viu a senhora falar a chorar. Isso é exposição. Esses são os nossos inimigos. São esses que andam a fazer exposição às coisas aqui. Eles são a secreta. Isso é trabalho da inteligência. Isso não é normal. Não é porque é fofoca, não. É muito mais que isso. Alguém está a cumprir uma agenda para destruir vidas, mas escolheu o lugar errado. Ainda bem que a filha da fé está bem. Se fosse que crente manteiga, já era. Crente manteiga estaria fora e a blasfemar. E esse não é tempo mais de brincar. O tempo de brincar já terminou. Terminou ontem o tempo das brincadeiras. Acredito no Santo Espírito. Acredito no Deus Pai. Olha, a especialista, nossa dona, que começou o Zoom,
que abriu o primeiro Zoom, disse que acreditamos que seja algo do Zoom. Sim. Então nós vamos agora ver, estás a ver? Esses são testes que vamos fazer. Se porventura, qualquer um, estás a ver a partir de hoje, a partir de agora, não ontem, de ontem esquece. Se porventura você tiveres uma situação semelhante a essa, quando você voltares e fazeres uma outra conta, manda mensagem e diz que foi removido e vamos ver quem é a pessoa que te removeu. Só que, Dona Teresa, aí a mensagem vem, foi removido pelo anfitrião. Será que o Zoom faz isso e imputa Pai, o anfitrião? Fala aí, pai, peço fala. perdão, pai. Eu peço desculpa. Quando o pai entrou na live, eu não sei como é que aconteceu. De repente, eu estava como anfitriã, mas quem pôs o pai, quem colocou o pai não fui eu. Estava sem, nem como nem como anfitriã. E, na verdade, depois voltaram a me colocar. E não sei se foi nesse intervalo ou não, mas teve nesse período, quando o pai entra e começou para saudar, né, para entrar, haviam vários microfones abertos. E eu fui tentando desligar os microfones. E lembro, não sei se a pessoa que reclamou chama-se Maria, lembro-me vagamente de uma que o microfone não fechava. E quando é assim, nós já tivemos uma orientação que, e normalmente isso tem a ver com a rede, a pessoa está a desligar o microfone e não desliga. Então, nós removemos, porque as duas opções, remover e denunciar. E tem o só remover. Esse só remover, que é só o remover, a pessoa é removida, mas volta a entrar, consegue. Não sei como é que estão as atualizações. Então, não sei se for uma Maria, eu lembro vagamente que dos vários microfones que eu fui desligando, uma era Maria, não sei Maria quem, mas que eu tive que ir no remover para ela poder sair. E foi no momento que o pai também entra. Não sei se foi nesse momento, se não. Também creio que disse a anfitriã, Quem não me sei como colocou como justificar isso. co, quem me colocou como co foi a Luhimo. Olha, Amém. eu falei que são nós três, quatro, né? Mas a outra que está lá a fazer o trabalho dele. Então, quase que tirei essa aí. Então, Luhimo, hoje que está aí, são três que trabalham entre vocês. Esses três ficam. Os pastores, os bispos vão entrando conforme a necessidade. Quando terminar o momento de orar, se desliga, se tira todos eles com anfitrião e pronto. Ficamos só nós Amém. quatro. Amém, amado Pai. Glória a Deus. Amém. Então, eu estava a falar desse indivíduo aí. Isso não é brincadeira, não. O regime. Olha, todos aqueles que ouviram-me eu a falar há muitos anos atrás devem estar a dizer: aquele homem é mesmo vencedor, não vale a pena. Eles achavam que eles escaparam. Eles achavam que eu estava perdido. Eles achavam que eles conseguiram. Eles achavam, não, a minha igreja é legal, está registrada. Eu agora sou da MER. Todos falavam, não, eu não estou afiliado na MER. Quando viesse mais ou menos as autoridades, esses dos bairros que gostam de pedir documento, até dos bairros, falta do respeito. Rivaz, até secretários, como é que é o coordenador do bairro, documento da igreja, eles apresentavam esse documento da MER. Ou mais ou menos vai lá um polícia. A polícia até dificilmente fazem isso. São mais esses secretários enjoados aí. Nem as próprias administrações chegam a esse ponto. A administração, se você vê que chegaram até esse ponto, há uma denúncia, não sei o quê, fiscalização, cultura, tal, polícia. Então, veja que eles estavam a pensar que escaparam. Pensaram que escaparam. Agora, Rui, eles ajuntaram, como diz a Bíblia, como gavelas numa era. Hum? Ouviu? Esse é, como diz o dito Maranjalo Cosme. Rui, são as guerras do Marcelino. Eu vos avisei, não vos avisei? Banidos! É incrível. O Rosário Neto, Tony Calado e o bandido da Tenda da Glória estão na merda, todos sem apuros. Até o malogrado Francisco.
da terapia do amor, era da mera complicada. Ah, ele também tem a igreja, afinal, o malogrado Francisco. Eu pensei que não tinha. Estava a ver. Tenda da Glória, ou quem? Eu, o Jai, aquele que me chamava, que o Marcelino está perdido, que me pregava. Ah, e vão para o Cuzu. Não, assim só vai para o Cuzu quem é o líder só. Esses outros aí vão lhes considerar somente como uns aventureiros, vão lhes banir. O líder, assim, vão lhe processar. Eles estão já a considerar isso como crime. Fez traspasse ilegal, porque quando lhe legalizaram, não lhe deram autorização para traspassar. Então ele disse que começou, que ele ajudou, então vão lhe acusar como que ajudou a proliferação religiosa, encobriu os ilegais, deu cobertura, proteção a bandidos, a delinquentes e não sei o que tudo. Olha, a coisa está feia agora. E todos eles depois vão perguntar, mas então o que anda lhes afrontar está aí, não lhe fecham a igreja, porque nós, embora que somos ordeiros submissos a eles. Hã? Ah, só pedia 20%. E 20% é pouco. É dízimo dobrado, rapaz. É? E ele conseguia fiscalizar como? A percentagem? Através dos relatórios que você mandava. Esses são bandidos também. Ele não te dava relatório certo. Ou que em cada igreja, só as igrejas, eu sabia só que na Mundial, igrejas fortes, tinha lá o representante dele nas finanças. Tinha representante nas finanças em igrejas prósperas, não esses aí dos bairros pequenos, assim como no Rancho dos Anjos, tinha lá um representante. Ah, sempre reclamava, né? E eles vão se perguntar, mas por quê? E esse homem, então? E eles vão dizer, depois vai ser ele. Primeiro vocês, depois vai ser ele. Depois vai ser ele. E vão esperar. Oh, o homem está aí. Ninguém está lhe falando nada. Nem está aí a falar abertamente. É tudo estratégia deles, começando nos deles para chegarem até Stênio. E para chegar então a Stênio. Para chegar então até Stênio. É fácil? Hã? É fácil? É a mensagem que vim pregar hoje. Toda oposição contra os escolhidos de Deus é um favor de Deus. Paulo escreveu numa das suas cartas dizendo assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Veja só, vamos lá estudar bem essas passagens, essa passagem aí. Não é difícil para interpretar, é muito fácil, mas vou falar à luz do Espírito. Palavra Espírito, não é letra, não. O porquê que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por um decreto. Porque aquele que os chamou por um decreto, os garantiu, queria os proteger todos os dias da sua vida. Aquele que os chamou por um decreto, os garantiu que lhes amaria
lhes protegeria, lhes guardaria, que nenhum mal chegaria a eles, nenhuma praga, que eles veriam os outros a caírem à esquerda e os outros à direita, mas eles não seriam atingidos. Várias promessas na Bíblia mostram o amor, a proteção, a ajuda de Deus para com os seus. Por isso diz que amam a Deus, porque só são de Deus os que amam a Deus. E só amam a Deus os que foram chamados por um decreto. É muito forte, né? Ninguém poderá amar Deus se não for chamado por Deus. Não é isso que Jesus falou? Ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus chamou os 12 e escolheu, chamou muitos, escolheu 12 e os nomeou e os enviou para que fossem e dessem frutos. Veja, chamado, escolha, nomeação. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E todos os escolhidos são nomeados. E a nomeação é por um decreto. E o decreto é celestial. E o decreto celestial é irrevogável, porque ninguém está acima do céu para revogar um decreto. Só aquele que é maior que pode revogar um decreto. Assim, mais ou menos, o presidente da República, ele tem prorrogação para inutilizar, invalidar, revogar qualquer lei, qualquer decreto, exceto aquelas leis que vieram no tribunal. Aliás, no, no parlamento. E mesmo essas leis que vieram no parlamento carece a aprovação dele. O parlamento pode aprovar, se ele reprovar, o documento volta. Já não vale. Mas se porventura o parlamento aprovou uma lei e ele ratificar essa lei, acabou. É irrevogável. Agora, imagine, Deus, aquele que está acima de todos, chama-os por um decreto. E isso é nomeação. Assim como mais ou menos o decreto, quando você é nomeado, aqueles que estão sendo nomeados aí, é por um decreto. Ninguém, todos são nomeados por um decreto, só aquele que decretou que tem que lhe tirar. Mais ou menos o vice-governador foi nomeado por um decreto presidencial. O governador não tem competência de exonerar o adjunto dele. A única coisa que ele tem que fazer é queixar o adjunto, aquele que lhe nomeou, para que ele possa lhe tirar. E se ele dizer fica aí, ninguém vai lhe tirar mesmo. Ninguém. Porque ele está lá por um decreto. Mas os administradores municipais não são nomeados por um decreto presidencial, mas sim por um decreto do governador. E também só o governador pode lhes tirar. O próprio administrador não consegue tirar o adjunto dele, porque também o adjunto foi nomeado por um decreto do governo. Viram os decretos? Agora, todos os filhos de Deus foram nomeados por um decreto, assim como o primeiro filho de Deus também foi nomeado por um decreto. Vocês conhecem o primeiro filho de Deus? Chama-se quem? Vocês conhecem? Jesus? Não é uma pergunta muito baixa. Até a Jezebel Embacás, adolescente, poderá responder. Agora você veja, por um decreto, até o filho, nas vestes de filho, Deus foi nomeado por um decreto. Qual decreto? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Esse é o decreto de ser filho. E de ser sacerdote, também houve um decreto. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem que saber. E com juramento. Decreto é um juramento. Jurou o Senhor. Falando até do juramento, é que levou ontem, mas não vamos falar. Esse assunto parece que ficou. Hoje eu falei no Facebook, fica esquecível, não inesquecível. E não pense que eu estou mais ou menos a dizer que fica esquecido, que isso me trouxe uma tribulação,
porque não quero pensar na tribulação. Não, para poupar as pessoas, eu falei comigo mesmo. Ontem também me conheci bem. Não, ontem me conheci bem. Era necessário que houvesse uma situação para você entender em que fase você está. Ontem eu entendi que a fase que eu me encontro, e todo cuidado, já me teria sido revelado isso. Já falei aqui. No ano passado, eu tive uma revelação aonde me foi dito assim: de hoje em diante tem que ter muita cautela para não matar as pessoas. Quem se lembra? Me foi dito: qualquer palavra que você pronunciar vai acontecer. Todos vocês se lembram? Me foi dito: poupe as pessoas, tem que ter cautela. Bom, não é que eu perdi a cautela, mas você sabe que no momento da ira sempre existiu. O teu próprio Deus, quando Ciro faz isso também, eu estou a falar o Deus no espírito. É? Agora você imagina, por um decreto, o filho também, como sacerdote, foi nomeado por um decreto. Jurou o Senhor e não vai se arrepender. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E hoje também, todos os filhos de Deus são nomeados por um decreto. Este é o meu filho amado em quem me tenho comprazido. A ele ouvireis. É incrível. Não precisas ouvir a voz dele como no Jordão. Não precisa a voz soar, as pessoas ouviram ou você ouvir para você ter a certeza que o decreto foi exarado. Nasceu de novo, foi exarado. O nome é escrito no livro da vida. E o decreto está aí. Não toque nos meus ungidos. Não maltrate os meus profetas. Vós sois as meninas dos meus olhos. E outras e milhares e centenas de promessas para com os céus. Ah, aleluia. Entenderam? Então, imagine agora nomeado, eleito por um decreto. E só ele pode retirar esse decreto. Só ele pode retificar essa lei que ele exarou. Só ele pode desfazer esse juramento. E ele é fiel, como falou a Jeremias: eu cumpro a minha palavra. Aliás, como é que é? Eu cumpro a minha, eu velo pela minha palavra para cumprir. Agora, fiel é aquele que prometeu. Aquele que prometeu não viola a sua palavra, porque é fiel nas duas coisas imutáveis. Não é impossível que ele minta, porque não é homem para mentir, não é filho, e todas essas promessas, não é filho de homem para que se arrependa. Agora imagine, isso é que tem faltado. As pessoas têm que se conhecer. Não é que isso que eu falei agora é que me conheci, no tocante ao nível que eu me encontro. Não tem nada a ver, não penso que ontem que eu me conheci, quem sou eu. Não. Quando você nascer de novo, esteja seguro. Há uma garantia, como diz a mulher do Dinei. Não é garantia de voltar a pedir oração. Uma garantia das promessas, dos decretos, da palavra de Deus que te assegura, que te protege. Aí agora também entra a fé daquele que foi gerado como filho. A fé e a confiança no seu Senhor, no seu Pai. A certeza, aleluia, nele. E assim, quer nos momentos maus, como nos momentos bons, ele continua inteiramente firmado nele. Sabe por quê? Porque nos momentos maus, sabem que ele continua a ser seu pai e é um pai bom, não mercenário, mas é um bom pastor. É um pai que faz bem aos seus filhos, não é um pai mau. Então, ele vai compreender que o sofrimento, as adversidades, a tristeza, a aflição, a angústia que eu estou a passar aqui é para o meu bem, porque de maneira nenhuma um Deus que é amor, um pai que é amor, que é bom, poderá fazer sofrer o seu filho de bom grado. Como disse Jesus, porventura, vós sois maus, sendo maus, vocês têm dado pedra aos vossos filhos no lugar de pão? Ou então serpente no lugar de peixe? Ou escorpião no lugar de ovo? Não. Quando os vossos filhos pedem pão ou peixe, vocês dão peixe, pão e ovo, mesmo sendo maus. Agora imagine um Deus, o vosso Pai que está no céu, santifica, seja o seu nome, é? Que é bom, não daria bens àqueles que lhe pedirem.
Então, sendo bom, por que que os seus filhos estão a ser deixados à mercê das aflições e sofrimento? Então, entra essa palavra, essa promessa, essa palavra aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer coisas boas como más. Os momentos maus existem para os filhos de Deus. O próprio Deus não é o diabo, é que determinou, que estabeleceu essas regras para o bem deles. Por isso, toda aflição vai contribuir para toda oposição. Agora veja, estamos falando com matéria viva, vis-à-vis no olhar, não são história do passado. Está aqui uma igreja, está cercada no meio dos lobos, no meio das feras, no meio das armas, no meio não sei de quem, tantos inimigos, tantos adversários. Mas o que faz com que essa igreja permaneça de pé? É a promessa daquele que gerou essa igreja, que fundou essa igreja. Porque a igreja é dele. Estou a falar de igreja como um corpo. Porque a igreja é dele. Mas a igreja é feita de homens. Então você é a igreja. Todos aqueles que conhecem, que amam a Deus, todas as coisas que vierem vão cooperar para contribuir para o bem dele. Então, temos que estar à espera de tudo, porque ele não prometeu só proteger, também prometeu nos entregar na mão dos nossos inimigos, prometeu aflições, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, prometeu momentos maus, ruins, mas ele disse, os momentos ruins eu não te desampararei, e eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Ele não disse que todos os dias serão momentos bons, não. Haveria momentos bons e maus, mas estar contigo é em todos os momentos e em todos os dias. Isso é muito forte. Quer dizer que, veja, os que não conhecem a palavra, mais ou menos se a Estene for atribulada, vão imputar isso como uma fraqueza. Não, um exemplo só. Se mais ou menos a Estene for fechada, for atribulada, a aparecer um decreto e hoje mesmo, olha, a Igreja Salvação de Todas as Nações foi banida nos quatro cantos como é que é, do território angolano, a partir de hoje, não sei quem. As pessoas que não conhecem a Deus, até os que estão dentro da igreja, os meninos, os de fora, os inimigos, vão festejar, estão a banir essa igreja, ninguém está a festejar, porque são igrejas deles. O porco e o javali, quando um sofre, ninguém faz festa. Aliás, há solidariedade entre eles. Se porventura fosse a Estene, os tamboris tocariam, haveria alaridos, as redes sociais estariam vermelhas, as pessoas iam cobrar, como cobraram ao Emanuel na cruz. Cadê onde está o teu Deus? Não é você que curava os doentes, não é você que deu vista ao cego de nascença, não é você que ressuscitou Lázaro. E agora, como estás em agonia? Desce da cruz e vamos saber que você é filho de Deus. Tu não dizias que ele te amava, que tu és o Cristo? Cristo pendurado? Mas Jesus não respondeu. Sabe por que Jesus não respondeu? Porque ele sabia que eles estavam a falar à toa. Aliás, quando ele intercedeu, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a falar. Porque eles não sabem, coitados, são ignorantes. Eles não sabem que isso passa com a permissão. Não que ele não lhes falou. Lhes falou, mas o inimigo não quer saber de nada. Aliás, não tem mente para entender nada. Já lhes falou: vocês não têm poder para me matar. Eu mesmo tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomá-la. Então o mundo poderia entrar em alvoroço, em festa, não sei o quê, sem entenderem que qualquer momento ruim contra o Filho de Deus, contra a igreja do Deus vivo, que aquele momento ruim vai cooperar, contribuir para o bem dele, porque ele ama a Deus, porque essa é a igreja dele. A organização não ama a Deus, mas eu amo a Deus. E muitos de vocês amam a Deus. E eu já disse que a Estene sou eu. E eu amo meu pai. Então, porque eu amo meu pai? Se virem fechar a igreja, Estene, o fechar a igreja vai cooperar para o bem da igreja. É isso que Paulo queria falar. Se mais ou menos eu passar tribulação,
perder. Veja só, por exemplo, eu vou contando com minha experiência. Logo no primeiro dia, você já vos contei que eu entrei naquela casa aí dos vasos. No primeiro dia que eu entrei lá, saí de lá transformado. Um novo homem, a sede de Deus era muito grande, já queria Deus, eu quero Deus, eu te quero. Um despertamento, o homem, o leão que estava adormecido acordou, hein? Deitou, encurvou-se como leão e como leão. Quem vai despertá-lo? Malditos são os que o amaldiçoarem e serão abençoados que lhe abençoarem. Agora você veja, quando fui para o batismo, no primeiro dia de trabalho fui desempregado. Alguém já controlou até o 4 de fevereiro de 2008? E qual é o dia que seguiu do trabalho? Hã? Antigamente não existe aí, não existia esse ponte aí, porque é feriado, vem mais um outro. Não, não existia, só um dia mesmo é seco. Se acalhasse no domingo, segunda-feira iam trabalhar. Ok? Se é sexta mesmo. Agora, se é sexta, até segunda, nunca entendi essas pontes aí, sei para quê. Pronto, não, não é isso que eu estou a falar. Então, no primeiro dia do trabalho, eu fui desempregado. É uma história viva. Eu não estou a vos falar dos Atos dos Apóstolos. É minha vida que eu estou a traspassar. Traspassagem da minha vida. Eu já estava a amar a Deus. Se fosse quando eu estava sem Deus, em nada aquela tribulação valeria. E já passei várias. Não contribuíram para o meu bem. Mas aquele já estava a amar, já tinha um decreto. Já tinha sido gerado por um decreto. Hoje te gerei, tu és meu filho. Ao me desempregarem, é incrível. Cooperou para o meu bem. Como? Vou explicar. Em forma de um testemunho. Eu ganhava sensivelmente US$ 50 na Tecnoserve. Não era em dólar, em Kwanza. Mais ou menos 49 ou US$ 50. 50. E era quase nada. Agora você imagine. Eu perco os US$ 50. E já amando a Deus. Isso contribuiu para o meu bem. Fiquei sensivelmente 11 meses desempregado. E aqueles 11 meses não passei fome. Não comi o que eu queria comer. Porque no deserto você não vai comer o que você quer comer. Não tem bife, não tem picanha, não tem nada. Tem maná. Maná hoje representa o pouco, a provisão de Deus, não segundo o teu querer ou o teu desejo, mas segundo Deus. E assim sempre teve o pouco, o necessário. Pão com chá, não sei o quem, mas ninguém morreu com fome. Agora você veja, depois disso, 11 meses, eu estava a ser preparado sem eu saber. Não saía. Esse código de ficar dentro, desde o primeiro dia da minha conversão, do batismo, já fiquei assim. Isso já é uma coisa antiga, mais de 27 anos que eu vivo isso. Eu ficava só fechado em casa, mas como aquelas casas aí, calor em Luanda, é Boku, em Duta, passava o dia debaixo de uma árvore, de um cajueiro que estava lá fora, com a minha Bíblia. Uma sede incrível, paixão pela leitura. Eu lia todo dia. Muitos vizinhos pensavam que eu lia jornal. Uma delas perguntou: esse homem não trabalha, anda a encontrar o dinheiro aonde que ele compra o jornal? Toda hora ler o jornal. Aquele, não, quem disse que é jornal? É Bíblia. Ah, é Bíblia, e não trabalha. Ele está pensando que andar na Bíblia vai vir comida. Ele não vai trabalhar. É? Nada vindo, nada. Me contaram, olha, a vizinha, não sei o quê. Só chorava em oração. Quando eu me levantei, a primeira vez que eu me levantei para ir procurar emprego, apareceu. Esses 11 meses, estava mesmo fechado. Nem sabia por que não ia procurar emprego. Parece que também estava tudo fechado, não tinha nenhuma luz.
Porque você para ir procurar emprego, pelo menos eu não tinha esse hábito. E eu mesmo vos falo, mesmo, essa minha timidez, ir procurar aqui não tem emprego, não aguentava. Como é que vai começar? Eu admirava as pessoas que faziam isso. Andar nas ruas e tal, perguntar. Nada, eu não. Por ser professor, professor é uma profissão muito clássica, professor é uma profissão do intelectual e tal, então eu carregava isso. Eu, para mim, procurar emprego, mesmo quando me falaram que o Alfa 5 estava a recrutar, eu questionei, mas é igual. Não, aí salário é bom, aquilo é segurança, é mais sofisticado e tal. Eu entrei no Alfa 5 com um propósito, eu falei, não, vou só entrar lá, pegar a massa, comprar casa. Aquilo anda, a renda aqui é de Binza terrível. Então, fui com um propósito. O primeiro dia que eu fui, já era. Não entrei no primeiro dia. Rejeitaram a minha candidatura. O meu amigo, esse que cruzou alguém que disse que é um amigo, nos conhecíamos, chamado Gaspar, da Universal. Não sei se encontrou com quem. Desistiu. Eu lhe falei, eu vou continuar. Só para sair da estalagem para ir para o 14, tem que ter dinheiro. Dos uauas. Você sai dali, vai para 1º de maio, 1º de maio apanha 14, depois faz o mesmo. Agora você veja, eu, eu voltei lá, ele desistiu. Cheguei, receberam o meu documento, e eu lhe falei, entrei. Entraste? Entrei. Ah, reprovei no teste da prática. Voltei para casa. Já tinha desistido. Montonas está aí. Montonas aprovou, porque ele é um comando. Montonas, Montonas aprovou, eu reprovei. Os amigos do Montonas a me zombarem. Olha, o teu irmão não sabe correr. Montonas, deixa lá o outro. Eu voltei para casa. No dia que o Montonas foram para entrar, chamaram o meu nome. Aquele que reprovou. Só que naquele dia também o curso não começou por causa de mim. Esses muitos já entregaram a chave das casas de renda. Os que eram solteiros, casas de renda, despediram na família, porque o curso é para ficar lá um mês. Então, olha, só vou sair daqui a um mês e também quando sair, só vim despedir e vou para as Lundas. Ouviu? E eram desempregados, frustrados. Aquilo é festa. Porque você via as pessoas que saíam lá, a roupa que andavam com ele, aqueles jovens, né? As mochilas que vinham de férias. Então, quem é que não queria entrar naquela empresa? Você, quando vai numa empresa, é só olhar como eles estão vestidos naquela empresa, você vai ver que essa empresa paga bem. Você vê sapatos todos arrebentados, cinto é de pano, você vai entrar naquele emprego aí. Poxa! Corre! É? Então, só por causa de mim, eles mandaram, foram para começar, não. Só vai começar a próxima semana. Volta a chorarem, a implorar, eu já não tenho lugar para dormir, eu entreguei a chave da casa no dono, na tua conta. Quem te mandou você entregar? Ninguém lhes deixou mesmo entrar. E o Montonas mandou Loi. Avisa aí o Frutas. O nome dele saiu. Eu nem estava mais já preparado, não tinha mais esperança. Reprovei. É arrumar as biquatas. Quando eu fui, começou o curso. Só por causa de mim, não começou naquele dia. Então, é só para você ver que o desemprego rendeu $50 que eu perdi, rendeu $411. Para não falar os gandulos que eu consegui lá no terreno. Então, e os benefícios são muito mais do que o dinheiro. Eu fui lá para ser testado, para enfrentar o Monopol para os dias de hoje.
e ganhei experiência não somente nas tentações, mas também da vida cristã. Eu tinha que jejuar, não tinha pastor, não tinha irmão. Eu acreditei que Deus era comigo. E orava, e jejuava, e continuava, e jejuava, me encontrava com lábios secos. Naquele jejum pequeno. Acordava de madrugada e eu consegui terminar o contrato de pé, como um vencedor. Voltei lá. Depois fui em outro lugar. Depois, até todas as andanças que eu fiz, ganhei muita experiência. E essa experiência eu estou vos passando. Então, tudo cooperou. Parecia que me injustiçaram. Se é breve, ajuda, como é? Aviso prévio. Chorei. Naquele tempo, o emprego era um problema em Luanda. Tempo de guerra. Pai perder um emprego daquele escritório. Apesar que era miséria, mas ia de manhã e voltava tarde. Eu era o responsável dos combustíveis. Eu fazia as faturas dos combustíveis. Aquelas senhas aí que a Sona Angola dá para os empresários para ir abastecer os seus carros. Dinheiro assim, como se fosse hoje eletrônico, né? Como mais ou menos cheques. Eu é que ia levantar na Sona Angola. Eu é que requisitava. Eu é que controlava o material das oficinas, não sei quem, combustível, tudo isso. Me expulsaram. Meteram lá um outro rapaz. Estava a me rir, mas ele rendeu um salário quantas vezes mais? Se multiplicar. É só um exemplo. Então, quando eu amo a Deus, tudo que me acontecer, eu devo estar firme, certo que atrás daquela tristeza, daquela aflição, daquela dor, tem a bênção, alegria, cumprimento da promessa de Deus. E assim, aqueles que conhecem a Deus passam na prova a rir, por causa da esperança, por causa da promessa, por causa da fidelidade de Deus. Entenderam? Mas agora, infelizmente, os cristãos dessa geração até estão aqui entre nós também. Eles pensam que o facto de você estar na igreja, tudo que está a acontecer vai cooperar para o teu bem. Não. Eu já vos falei, quando você não ama a Deus, as coisas que vão acontecendo não são bênçãos. As maldições ou então as tribulações são maldições. E as bênçãos também são maldições. Ou então os momentos bons não são bons. Os maus são mesmo maus. Quer dizer que lá tudo é mau. Momentos maus são maus para te arruinar. Momentos bons são maus para te arruinar. Quando você estiver a prosperar, é para a tua ruína. Quando você casar, é para a tua ruína. Quando você gerar filhos, é para a tua destruição. Filhos de perturbação. Quando você for promovido para a tua ruína, é lá onde vão te envenenar. Vão fazer feitiço lá por causa do que é do lugar onde você foi. Vai morrer lá. Vai ficar paralítico. Hum? Mas eu que amo a Deus, quando for abençoado, é bênção. Vai me fazer bem. Quando me tirarem as coisas, é bênção. Porque vou receber muito mais do que eu perdi. Em dobro. Então, perder um para ganhar dois, eu preferia perder um. Não é como se diz assim, vale a pena uma mão do que dois a voar. Sim, dois a voar que não são teus. Mas aquele que ama Deus, os dois que estão a voar são dele. É isso que acredita. Está disposto a perder esse para receber aqueles dois. Por isso, o próprio Deus pede o que é a tribulação. Tribulação é perder os direitos. Para os filhos de Deus, tribulação é perder os direitos. Quais os direitos? Os direitos que nós temos em Cristo Jesus. Se alguém fica doente, não porque nunca gostaria de falar de doenças, mas é possível que aconteça casos raros.
que seja uma tribulação. Perdeste a saúde. Doença é perca de saúde. Miséria é perca de finanças. Assalto é perca de proteção. E todas essas áreas estão cauteladas na Constituição Celestial, que são as promessas. Você pergunta, como é que eles entraram? Como é que eles conseguiram? Como é que eles me tocaram? Como é que eu fiquei assim? Como é que eu perdi isso? Como é que me desempregaram? Como é que eu passei isso? É porque ó, Deus permitiu para te provar, para você saber que Ele te ama. Então, a perca dos direitos hoje é a tribulação no momento, mas só que são leves e momentâneas. E depois Deus vai restituir o que você perdeu em dobro. Você vai começar a rir à toa. Eu perdi aquilo e ganhei muito mais do que eu perdi. Então, tudo coopera afinal. Se você perde o tempo, vais ganhar o tempo. Muito mais do que o tempo que você perdeu. Não um tempo perdido. Aquele tempo, mais ou menos, as pessoas estão a esperar em Deus. O mundo diz que é tempo perdido. Estás a perder tempo à toa. Estás a perder tempo. Mas quando for abençoado, é incrível. É muita recompensa. Não vai se lembrar mais dos dias de lágrimas, do tempo que foi chamado de perdido, por causa da alegria. Ou aquele que leva a semente preciosa vai indo chorando, mas um dia ele voltará não a chorar, a rir, não mais com semente, mas trazendo os frutos. Por isso, é incrível. O tema da minha mensagem é toda a oposição contra os filhos de Deus, contra a igreja do Deus vivo, é favor de Deus, é bênção. Tentam só fazer. Veja só, essas igrejas estão ali fechar, né? Não são igrejas do Deus vivo. São sementes da corrupção. São filhos da perdição. São igrejas do diabo. Não tem recompensa nenhuma. Eles vão chamar isso de tribulação. Vão chamar isso de perseguição religiosa. Vão querer se enquadrar na história da igreja primitiva. Porque eles vivem da história. Aí, assim como a igreja primitiva foi perseguida, nós também estamos a ser perseguidos. E não vão ganhar nada. Nada vão ganhar com isso. Não vai haver restituição de nada que vão perder. Não vão. Por quê? Porque eles não são conhecidos diante de Deus. Não são de Deus. São do maligno. Aliás, o que lhes acontece é a colheita das maldições que eles semearam. As tempestades hoje é o vento que eles semearam. O que está a acontecer é as mentiras que eles viveram. Os enganos, os roubos, os feitiços, tudo isso. Prostituição, adultério, tudo. Mentira, engano, roubo, sei lá, fofoca, corrupção, pagar dinheiro para ter documento, não sei o quê. Agora chegou a hora, pois os pecados dos seres humanos sempre serão visitados, para que cada um colhe o que semeou, quer coisas boas como más. Também a justiça é visitada. Assim como está escrito que Deus visita a iniquidade dos pais até os filhos da terceira, quarta geração daqueles que aborreceram, também visita a milhares de geração daqueles que lhe fazem bem. Agora você veja, eles vão se considerar como perseguidos, mas vai terminar sem recompensa. Quando aparecer no tempo coronavírus, é só ver. A igreja de Deus vivo prosperou dentro ou no meio e depois. Até em terra seca tem mananciais de águas, tem fontes que jorram. Tem não. Oh, aleluia. No deserto tem uma cobertura, tem fogo para te aquecer. Alguém vai dizer, vais morrer aqui, aqui no deserto é muito frio. Mas aquele que te levou lá tem a solução. E deu solução. Aqui vocês vão beber o quê? Aquele que lhes levou lá tirou a água da rocha. Aqui não se semeia, vão comer o quê? Aquele que lhes levou lá lhes deu de comer 40 anos. Todos os dias maná caía.
Mas aí, coitado deles, vão entrar no deserto e vão morrer no deserto. Mas fazem isso com a Estênia. É isso que eu gosto. Cada dia é uma preparação. Eu sei que não vão fazer isso agora. Estava disposto que fizessem isso. Ah, não, o que estão a fazer, estão atrás do verdadeiro. Em parte, sim. Você não falou mentira. Porque isso aqui, para eles, não tem, não oferece perigo. Aliás, são deles. Por isso, eles lhes manteram. São eles que criaram a proliferação religiosa. São eles. Eles mesmos para que confundissem a verdade. São eles. Agora, estão a lhes banir. Se é para chegarem até a Estene, é isso que eu quero. Que cheguem, sejam corajosos. E vamos lá ver. Vamos lá ver. Os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Os que amam a Deus e os que não amam a Deus. Vai ver que se no meio de 1000 igrejas, como eles dizem, não registradas, está lá a Estene. E todas essas, por um decreto ou por não sei quem, forem banidas no território nacional. Depois veremos qual é a igreja de Deus vivo. Vai surgir dos escombros. Não digo escombro que eles vão derrubar a casa. Essa casa ainda vai lá, velho. Casa espiritual. Ninguém consegue deixar cair. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver a explosão. Você vai ver a expansão. Você vai ver o crescimento. Você vai ver o poder. Você vai ver a glória. Você vai ver o mover do Espírito. E você vai ver também o juízo de Deus. É assim. Isso acontece nós, como igreja, como um grupo, que é um corpo, individualmente. Igreja de Deus. Ataque ela, para você ver. Vai cooperar para o bem dela. Coronavírus. Foi um ataque. Não somente a igreja atacou-se o mundo. E a igreja prevaleceu, e cresceu, e venceu, e prosperou, e se multiplicou. É incrível. Então, que venham as tribulações. Todo aquele que ama Deus não teme tribulações. Não somente não teme, não foge. Não deseja, mas não teme. Não busca, mas não foge. Sim, ninguém deseja ir passar dor, mas ele tem o conhecimento do reino que é inevitável, que ninguém vai escapar disso. Então está preparado. Que a qualquer, se ele sabe que se hoje está tudo bem, amanhã tudo pode acontecer. Então ele se prepara. E quando acontecer já é um preparado, espiritualmente falando. Então ele entra com fé, com certeza, com confiança, com segurança, que vai sair disso. E sai mesmo. E quando ele sair, sai a brilhar, com glória. Entrou fusco, sai a resplandecer. Entrou de mãos vazias, sai de mãos cheias. Como disse Jacó, eu atravessei. Veja só, disse que tribulação é perder direitos. Jacó, ele tinha direitos que eram conferidos pela Constituição familiar. Como filho legítimo de Isaac, tinha direito de toda a herança do seu pai. Ter direito a matar bicho, almoço, jantar e tudo. Roupa, casa, cama, tudo. E quando ele casasse, o pai tinha o direito de dar a herança dele. Aliás, a herança não se dá enquanto o pai não morre, né? Mas o pai estava no direito de ajudá-lo. E ele tinha que esperar a morte do pai para dividir os dois irmãos a herança do pai. Só que Jacó tinha recebido uma herança melhor do que Jacó, Isaac tinha. Quando Isaac colocou as mãos sobre Jacó, lhe passou a bênção de Abraão. Não eram os bois, as vacas, que ele estava a lhe dizer, olha, quando eu morrer, tudo será teu. Lhe passou a bênção espiritual. As promessas de Deus. É muito forte. Isaú recuperou toda a riqueza de Isaac, você não sabia. Isaú estava a dizer, viu? Em que adiantou lhe colocarem as mãos. Ele não disse que ele seria o herdeiro.
o primogênito que me passou, agora não está a sofrer. Eu creio que toda pessoa que saía na Mesopotâmia, Isaú perguntava, como é que está o meu irmão? Parece que é por amor, afinal de contas, para zombar. Meu irmão está a padecer, aquele vosso tio que está lhe fazendo. O vosso tio. Com a boca falava, aquele gajo vai me pagar o que está fazendo com o meu irmão. Mas ele não mentira, no coração dizia, deixa sofrer. Atrevido demais. Estava aqui, e agora viu? Mas o espiritual é melhor do que o físico. O físico acaba, o espiritual é inacabável, infindável. Oh, aleluia. Enquanto eu estava a festejar aqui com as riquezas, o ouro e a prata, e os escravos do pai dele, as cabras, porcos, galinhas, patos e patas, e não sei o quem, pato não sei que, galinha, galinha não sei que, pato não sei o quê. Tudo isso, ele aí ia trabalhar, perdeu direitos. Não perdeu direito, perdeu. A Constituição familiar lhe concedia direitos. E ele perdeu tudo aquilo. Aliás, é só ver dormir na mata. E ele agora fala, 20 anos depois, com um bordão, atravessei o Jordão. Agora, 20 anos depois, volto a atravessar o Jordão em bandos, viu? Foi prosperar sem a riqueza material do pai dele, mas sim com a riqueza espiritual do seu pai e do seu avô. Voltou em bandos. É incrível. Voltou em bandos. Isaú ficou chocado. Ele esperava ver um Jacó voltar com uma calça na mão, a voltar com uma mochila com duas calças e duas camisas, como quando sai do Wish, uma mochila onde tinha não sei quantas calças. Ele esperava ver o Israel assim, ou então o Jacó. Eu creio que ele falou, meu nome já é outro. Jacó, Jacó. Não, não me chama Jacó. Como assim? Deus mudou meu nome. Meu nome é Israel. E é bandos. Mas teria perdido tudo. E ganhou em dobro. Muito mais do que ele teria perdido. Voltou mais rico do que Isaú. Foi despojar o valente do quê? Da Mesopotâmia. Quando é que Jacó despojou o valente da Mesopotâmia? Isso mostra que Labão era o homem mais rico daquela terra, daquele território. Agora, houve uma guerra. Aqueles 20 anos é que Isaac já estava a lutar com Labão. Ouviu? Era guerra entre Labão e Jacó. E Labão dizia: se eu te vencer, rapaz, vais voltar como você entraste aqui. Pior ainda, nenhum bordão vai voltar com ele. Vai voltar tripé. Dessa vez o bordão não é para repousar. Acochar tem que ter. Ai, acho que se ele perdesse a batalha, ele tiraria os filhos. Aliás, ele morreria, né? Se ele perdesse a batalha, se voltasse vivo, voltaria sozinho. Ia lhe tirar as filhas dele. Você vai levar minhas filhas, você é um derrotado desse. Eu vou te dar minhas. Sai dali, pá. São minhas mulheres. Tuas mulheres? Minhas filhas. Ai, meus filhos. São meus netos. Você não lhes nasceu na minha casa? Vai embora. Ele poderá voltar sozinho. Depois de muitos anos. Mas porque ele foi fiel a Deus. E diz a Bíblia que o temor de Abraão e de Isaac estava nele. Esse é o temor de Deus. Não roubou, não mentiu, não enganou, não se corrompeu e voltou, venceu Labão e despojou Labão. São as palavras que Jesus falou. Para despojar o valente, tem que maniatá-lo. Espiritualmente, Labão perdeu a guerra diante de Jacó e por isso Jacó lhe tirou tudo. E Jacó lhe disse: tudo que era teu, o Senhor me deu com ele. Aleluia. E ainda foi repreendido. Ouviu? Não fales nem bem nem mal de Jacó. É incrível que você está ouvindo. Tudo coopera, mas olhando para o sofrimento de Jacó, a fugir da casa do conforto, da prosperidade, a atravessar as matas sozinho, com perigo dos leões, dos rios, a calma do dia, assim, a escuridão da noite, os matombola.
Quem é do Rio sabe o que são matómbola. Medo dos matómbola. É? Os bacongo. Vocês entendem? Já esqueceram? Matómbola. Quem sabe os matómbola? Não é tómbola, 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 tómbola. Milonga ainda não esqueceu matómbola. Matómbola são demônios. Quando eu fui em Macocola, eu andava à madrugada naquelas matas aí. Um soba me perguntou, e mais o primo do meu pai, não tens medo dos matómbola? Eu falei assim, eu disse assim, eu estou a vir, os matómbolas estão a fugir. Antes de eu chegar, outro disse, ó, és mesmo Deus, pô. Esse soba ainda vive. Esse é o único soba que sobrou naquele bairro, porque não participou da queixa. Ele até lhes contrariou. Esse é filho nosso, filho que nós nascemos. Filho que nós nascemos, é mesmo que está a dizer, porque não sei o que vai fazer guerra. Oh, vocês também. E ele veio me falar, epá, ele até me convidou para sair da mata para vir construir lá no bairro. Ele disse, eu vou te dar um terreno aqui, põe mesmo tua igreja, esse miúdo toda hora a fumar em lhamba, lhe mesmo na tua igreja, põe mesmo aqui, eu vou apoiar, nós vamos construir, vamos mandar o povo para não sei o quê, põe mesmo aqui. Sai a casa do teu pai, pode ficar na casa do teu pai, se quiser construir tua casa, põe igreja aqui, esse miúdo todos fumam lhamba, vão se converter lá, sai daí na mata. Eu falei, você está pensando que eu vim para viver em Macocó? Eu não vim para viver em Marrocos, eu vim para me consagrar lá na mata. Só vou sair daí quando chegar o meu tempo, ok? Aí disse, para tá, te queixar. Ele que me falou, aqui mesmo no bairro, não sei o quê. Eu disse, oh, eles não são nada. Eles todos morreram. Mas esse Soba está vivo, apesar que já está doente, né? É aí o parente, Montones aí. É tio do Montones. Ele me falou, não tens medo de matómbola? Juntamente com Rancamuro. Ah, ah, não tens medo dos demônios? Eu falei, matómbola, eu estou a vir, os matómbolas estão a fugir. Ele disse, mas que homem é esse que não tem medo? Depois falou, ó, também você embora era ex-Deus. Ah, o Antônio já saiu, né? Ex-embora Deus. Eu assustei, eu falei, ó, ele sabe. Algo disse, ah, eles todos sabem, só que fingem. Amém. Então, Deus vos abençoe, tá? Eu estou a andar, os matómbolas estão a fugir. Aquilo é ataque também, é um ataque espiritual. Os outros me atacaram fisicamente e morreram. Aquele só espiritualmente. Queria colocar medo. Não tens medo dos matombola andar? Ainda me falou assim. Olha o que ele me falou, Milonga. Nós nascemos aqui, nunca saímos aqui, vivemos aqui. Mas nunca vimos alguém que anda à noite nessas matas aí. É difícil, temos medo de andar naquelas matas aí à noite sozinho. Como assim você tem essa coragem? Então eu lhe falei, presta bem atenção. Eu estou a vir, os matombolas estão a fugir. E se vir um animal feroz, eu vou lhe rasgar no meio. Ah, Jesus Cristo. Eu disse, eu estou a vir, os matombolas estão a fugir. E é mesmo assim que acontecia. Antes de eu ir lá, tive uma visão. Antes de ir para Marcola. Ainda estava aqui em Luanda. Tive uma visão que eu estava aí no Kitung, eu a andar, os demônios a correrem. Tipo palhaços a fugirem nas matas. A emigrarem. Gritava, corre como? O dono está vindo. Quem é o dono? Ah, você não conhece o dono? Espera aí, vai te matar. Foge. Eles a correr. O dono está vindo. O dono está vindo. Depois me apareceu Satanás. Satanás passou aquele velho todo, hein? Cabelo branco com uma katana. Aquela katana dele é perigosa. Eu vou lhe cruzar daqui a 4 dias. O gajo vive lá no Kitsung mesmo, onde ele mora. Hã? A morada dele é no Kitsung, Satanás. Sabiam disso? Quando eu fui, me cruzou. Faltou me dizer, o tempo ainda não chegou. Como é que você chegou aqui até aqui? Esse tempo é você vir aqui. Me apareceu em câmara lenta. Shhh.
Olhou para mim, como quem diz que ainda não chegou a hora, vamos nos encontrar. Depois ele disse: o homem veio buscar salário, o salário dele. Voltou na quinta dele, veio buscar o salário dele. Ah, não tem direito ao salário. Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo? Você ainda não fizesse, você fizesse o quê? Você não trabalhou, você qual salário você? Hã? Eu vou te dar salário, você tem guerra, pá. Você só me deu o primeiro salário em 2022. Em um, né? E dois. Ui, ui, eu estou a mandar aí. Não, esse é o Satanás, não os dois Wi's, não. Estou a mandar aqui essa carta para te avisar que eu estou a mandar também 30.000 kwanzas para ti. E com esses 30.000, você vai comprar uma urna. Não, urna não. Um caixão bem pobre para seres enterrado, ok? E eu disse, traz o dinheiro aqui. Vou lhe mostrar. Eu vou comer esse dinheiro e não vou comprar com ele urna nenhuma. Porque não vou morrer. Só compra urna quem vai morrer. Aí é, vamos lá. 3 anos depois, o homem não morreu. E agora? Agora eles é que vão morrer. Os discípulos dele é que vão morrer nessa urna aí, nessa caixa. Tinha a urna e tinha o buraco. As duas coisas. Tudo, o buraco já estava cavado. A urna, o dinheiro foi entregue. Primeiro salário. Salário para comprar a urna. Agora estou a requerer o meu salário. Dê-me meu salário. Senão, fica assim. Se não me dar o meu salário, vai ter guerra. E se me darem, também vai ter guerra. Se não me dar, não vou reclamar. Não vou fazer greve. Vou continuar a guerrear. Se me derem, fizeram bem. Mas a guerra não vai acabar. E não aceito 30 não. Salário justo. Amém. Merci beaucoup. Tá bom. Agora, vocês entenderam a mensagem que eu preguei? Eu vou orar pelos doentes. Alguém está doente entre nós? Põe a mão no lugar de enfermidade. E ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Au nom de Jésus, reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Receba, receba, receba. Em nome de Jesus. Demônios, sai. Enfermidade, sai. Malade, sorti lá-bas. Au nom de Jésus. Sorti, malade. Sai, doença. Oh, recebam a cura. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Glória a Jesus Cristo. Como está escrito, carregou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Nazareno, o Rei da Glória, recebam cura. Espíritos imundos, pelo sangue de Jesus Cristo, sejam expulsos agora. Demônios saiam, perturbação sai, insônia sai, malade sai, em nome de Jesus Cristo. Depressão, perturbação, loucura, receba cura agora. Esterilidade, hemorragia, inflamação pélvica, sim, em nome de Jesus. As mulheres estão com dores de bexiga, sejam curadas, e os homens estão com dor das costas, coluna, recebam cura. Mulher com dor de coluna, rins restaurados, haja restituição, haja restauração, haja saúde, haja salvação, haja libertação, em nome de Jesus. O cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o mudo começa a falar, o paralítico levanta-te e anda. Maintenant debout, maintenant debout, sim, maintenant debout, põe-te de pé e anda.
Oh, recebam em nome de Jesus Cristo Nazareno. Recebam em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Sejam todos curados, porque assim está escrito. E todos eram curados, e a história se repete hoje, porque a palavra de Deus é viva, e todos são curados, e sejam todos curados. Pai, assopra o teu espírito. Aqueles que entraram pela primeira vez vão sentir a paz que excede todo entendimento, pois estamos a pregar um Deus vivo, um Jesus ressurreto, a palavra viva, a palavra da vida eterna, que tem eficiência, que opera eficazmente, que é poderosa e mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. Oh, aleluia! Discernindo os pensamentos, as intenções de coração, sondando os rins, no nome de Jesus, recebam cura e libertação. E eu oro também por outros motivos. Você que está intercedendo por alguém que está doente, eu mando a palavra até ele também. Seja curado esse indivíduo, seja curada esta pessoa. E você que está a clamar por outros motivos, outras causas, o meu Deus te concede esta bênção, a bênção da viagem, documento, residência, casa, casamento. Assim, o impasse seja removido, o obstáculo seja destruído, pois no nome de Jesus Cristo eu já entrei na terra verde, eu já estou com vocês na terra da prosperidade, eu vos tirei na terra das águas salgadas e eu vos levei, sim, vos tirei das profundezas do inferno. Eu vos levo agora, em nome de Jesus, para a terra que emana leite e mel, a terra da prosperidade, a terra fértil, a terra da Palestina. Eu vos tiro no deserto. Terminou o deserto, em nome de Jesus. Começa a prosperar o teu povo, Pai. Começa a abrir portas de empregos assim, prósperos, trabalhos prósperos, convenientes, a negócios prósperos, em nome de Jesus, ó Deus da provisão, ó Deus das oportunidades, ó meu Pai, por isso me enviaste para vir abençoar esse povo e já tenho os abençoado, porquanto também tu já os tens abençoado e eu não posso revogar, no nome de Jesus Cristo, sejam abençoados com a bênção do Pai, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, a bênção, a plenitude da bênção do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, o Senhor nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então sejam todos abençoados com todas as bênçãos espirituais, haja casamento, haja restauração, haja libertação, haja salvação, haja transformação, haja progresso, haja prosperidade, haja felicidade, haja libertação. Oh, teu marido, teus filhos, tua esposa que está presa, eu disse que eu vou começar agora a libertar os libertos da segunda glória, da segunda libertação, da segunda casa, do segundo poder, da segunda manifestação. Pai, começa a quebrar cadeias, as cadeias do pecado, começa a destruir as cadeias do pecado, começa a machucar, começa a despedaçar os timões, começa a desfazer as prisões, as algemas sejam quebradas. Esta pessoa estava presa no pecado e por isso não conseguia nascer de novo. Agora ele hoje vai deixar de ser um pato, uma pata, vai deixar de ser uma galinha, um galo, porquanto em nome de Jesus Cristo chegou a hora da libertação do segundo grupo. Pai, despedaça não somente os que me ouvem e aqueles que estão lá longe, que ainda não me ouviram. As cadeias começam a ser quebradas. Todos aqueles que estão comissionados para a libertação da segunda libertação, sejam libertos em todas as nações, até aqueles que ainda não me ouviram, vão ser libertos e depois vai se cumprir a tua palavra na vida deles, que eles vão se apresentar voluntariamente, pois eis aqui o dia do meu poder, o dia do meu segundo poder. Terminou o primeiro poder, agora entramos no segundo poder, e 4 dias eu tenho para caminhar com o segundo poder, para depois receber o último poder, o terceiro poder, a plenitude do reino de Deus, mas eu já tenho em nome de Jesus Cristo, aleluia, a terra fértil, prosperem, prosperem, abra-te a porta, em nome de Jesus, já chegamos no tempo das maravilhas, tempo da multiplicação, tempo da transformação, tempo da ressurreição, tempo da libertação, em nome de Jesus Cristo, os celeiros sejam cheios, os celeiros sejam cheios, no lugar da miséria, agora o Senhor vai trazer prosperidade, no lugar da tristeza, alegria, no lugar de vergonha, dupla honra, no lugar da cinza e a tristeza, vem a alegria e o azeite da santa unção, o espírito da alegria, deixa sobre vocês a paz que excede todo entendimento, haja multiplicação
multiplicação na tua casa, na tua conta, no teu trabalho, no teu bolso, na tua carteira. Oh, assim como houve o milagre da pesca maravilhosa na vida da dona Natália, é assim que vai acontecer na tua vida. Haja uma pesca maravilhosa, uma multiplicação em nome de Jesus Cristo, conforme a tua fé, consoante a tua fé, conforme a tua crença, como tu tens crido, não no que você acha conveniente, mas no que eu vos tenho ensinado. Por quanto está escrito, crede no Pai, também crede no Filho. Então eu vos apresentei o Filho de Deus e vós tendes crido nele e tendes seguido os seus ensinamentos. Então ele prometeu honrar os seus. Pai, está na hora, porque tu honras os que te honram. Esses te honraram, Senhor, e têm te honrado com as suas vidas. Agora chegou a hora de honrar eles também, Senhor, em resposta da sua palavra. No nome de Jesus, esses te têm servido, Senhor, e tu prometeste honrar aqueles que te servirem, porque eles têm estado onde o Senhor está. Eles não largaram os teus passos, eles têm seguido os teus caminhos. Oh, eles creiam que eu sou Elias que havia de vir ao mundo. O mundo todo não tem dado crédito, mas eles têm dado crédito, Pai. Então, Mister, que os abençoe e responda a cada um segundo a sua fé, segundo a petição do seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Aleluia. Oh, o leão está rugindo na terra. Bramiu o leão. Quem não vai temer?